Olá, bom dia para você, seja bem-vindo. Vamos juntos conferir o que foi notícia nesta semana no Brasil e no mundo. O mercado financeiro elevou a estimativa de inflação em 2023 e também projetou alta maior na atividade econômica. Os números foram divulgados nesta semana pelo Banco Central. Os economistas do mercado financeiro elevaram a estimativa da inflação deste ano de 6,01% para 6,04%. Para este ano, a meta central de inflação foi fixada em 3,25% pelo Conselho Monetário Nacional e vai ser considerada formalmente cumprida se oscilar entre 1,75% e 4,75%. Se confirmado, esse será o terceiro ano seguido de estouro da meta de inflação. Em 2022, a inflação somou 5,79%. E quanto maior a inflação, menor é o poder de compra das pessoas, já que os preços dos produtos aumentam sem que o salário acompanhe esse crescimento. Para 2024, a projeção de inflação do mercado financeiro ficou estável em 4,18% na semana passada. Para definir a taxa básica de juros e tentar conter a alta dos preços, o Banco Central já está mirando a meta do ano que vem. As mudanças na taxa Selic demoram de 6 a 18 meses para ter impacto pleno na economia. Para o crescimento do Produto Interno Bruto de 2023, a expectativa do mercado financeiro subiu de 0,90% para 0,96% na última semana. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. O indicador serve para medir a evolução da economia. E já para 2024, a previsão de crescimento subiu de 1,40% para 1,41%. O mercado financeiro manteve a expectativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 12,50% ao ano para o fim de 2023. Atualmente, o índice está em 13,75% ao ano. Para o fim de 2024, a projeção do mercado para o juro básico da economia ficou estável, em 10% ao ano. Com isso, o mercado segue estimando queda do juro também no próximo ano. Menos atraso na entrega e mais dificuldade para receber o dinheiro de volta quando a compra é cancelada. O levantamento feito pelo Reclame Aqui, canal de reclamações de consumidores contra empresas, a respeito das maiores queixas nos últimos 5 anos, apontou uma mudança importante no perfil dos problemas enfrentados pelos consumidores. Em um primeiro momento, nos anos de 2018, 2019 e 2020, a principal reclamação era o atraso na entrega. Segundo, pelo estorno do pagamento, o cliente não recebia a mercadoria e acabava cancelando a compra. Em 2021, 2022 e agora, no início de 2023, o estorno do pagamento se tornou a principal queixa. De acordo com o presidente do Reclame Aqui, em 2021, o estorno esteve muito relacionado ao serviço de delivery. Desde o ano passado, porém, o problema extrapolou o delivery e atingiu o varejo como um todo. O comprador tem 7 dias para desistir do item comprado pela internet, a contar do recebimento do produto. A demora no reembolso, de acordo com o presidente do Reclame Aqui, tem origem na pouca disponibilidade de crédito dos varejistas, que estão com o caixa apertado. A operação de risco sacado, a mesma que deu origem à crise da loja Americanas, quando o varejista faz um acordo com o banco para que pague o fornecedor em seu lugar, em troca do pagamento de juros, está no centro da questão. O número de queixas no Reclame Aqui deu um salto de 88% no ano passado para 6.600.000. Segundo Neves, o avanço se deve ao consumidor mais consciente e conectado em busca dos seus direitos. As categorias mais reclamadas no ano passado foram meios de pagamentos, telefonia, varejo, delivery, marketplace e redes sociais. Para a Confederação Nacional do Comércio, o momento do estorno pode impactar o fluxo de caixa do varejista em maior ou menor grau. O consumidor está precisando do dinheiro com mais agilidade, porque também sofre com o orçamento apertado.
A percepção desse consumidor sobre a demora no reembolso piorou no contexto de alta dos juros. Para o brasileiro, churrasco é sinônimo de confraternização, gente reunida e alegria. Tem até um dia no calendário para lembrar a importância que, aliás, foi comemorado nessa semana. Mas o que pouca gente sabe é que, além de muito saboroso, o churrasco pode fazer muito bem para a saúde. Quem vai contar para a gente essa história é a repórter Maria Clara Leite. Os cortes são diversos, tem para todos os gostos. O corte predileto era a picanha, hoje já não é mais, né? O pessoal gosta de uma costela de ripa, a carne suína, né? Tá bem pedida, né? Frango, cupim aqui, sabe muito é o cupim, né? O pessoal pede muito. E esses cortes fraldinha, né? Que é um corte que o pessoal gosta muito, bem saboroso. A verdade é que na brasa tudo fica bom. É o que diz este empresário, cliente assíduo desta churrascaria em São Paulo. Eu, pelo menos, venho toda semana aqui. Desde 1970 eu frequento aqui. Além das milhares de churrascarias espalhadas pelo país, no Brasil o churrasco também está no almoço de família, aniversários, casamentos e tantas outras comemorações. Eu, por exemplo, tenho uma chácara e todo fim de semana a gente faz churrasco na chácara. Por aqui, quase todos dizem que ele é mesmo uma paixão nacional. O brasileiro não fica sem churrasco, né? Não tem como. Eu acho que é o prato principal. Pode até ser o prato predileto de muita gente por aqui, mas isso não coloca o país como o principal consumidor de carne bovina do mundo. Um estudo realizado em 38 países pela plataforma Cupom Válido, em parceria com a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, coloca o Brasil em terceiro lugar, com consumo per capita de 24,6 quilos por ano, atrás dos Estados Unidos, com 26,1 quilos, e da Argentina, que lidera o ranking, com consumo anual de 36,9 quilos de carne por pessoa. Na outra ponta, a Índia surge como o menor consumidor mundial, com apenas meio quilo per capita no ano. Mas qual a importância da carne vermelha na alimentação? Esse é um alimento com várias propriedades nutricionais. Quem não come precisa substituir por outros produtos igualmente nutritivos. Mas quem consome também precisa dosar, porque tudo tem limites. 70 gramas de carne por dia é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Dentro desse limite estabelecido pela OMS, a carne ela é uma proteína de alto valor biológico que pode trazer os benefícios de um aporte de ferro e de vitaminas do complexo B, por exemplo, a B12, e de aminoácidos essenciais que fazem a construção de músculos e a manutenção desse músculo. É claro que o limite diário para o consumo de carne vermelha tem uma leve variação de pessoa para pessoa, a depender da idade ou gênero, por exemplo. Mas o mais importante é saber que o exagero para qualquer indivíduo pode gerar prejuízos à saúde. A gente sabe que a gordura, principalmente da carne, ela é uma gordura saturada que pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares e de diabetes. E pensando nas carnes processadas, também pode aumentar o risco de câncer. Também é preciso variar entre carnes vermelhas, brancas e ovos. E rodiziando essas proteínas de origem animal para que você não fique num consumo só da carne vermelha, aumentando o risco dessas doenças, sem dúvida. De volta à carne vermelha, a nutricionista lembra que o modo de preparo faz diferença no valor nutricional. Se a gente for pensar numa preparação cozida, a gente pode associar, por exemplo, um legume junto com essa preparação, uma carne com batata, uma carne com cenoura, agregando aí valor nutricional a essa preparação. Se a gente for pensar na carne frita, a gente vai estar aumentando aí a ingestão de gorduras saturadas através da gordura da fritura. E o churrasco, segundo a doutora, também não seria a melhor opção, devido à gordura da carne e aos componentes do carvão transferidos ao alimento. Mas como nem sempre é dia de churrasco, quando ele está à mesa, a especialista diz que pode aproveitar, contanto que esteja muito bem acompanhado. Associando a uma salada, um abacaxi grelhado depois para melhorar a digestão, esse paciente vai estar fazendo
uma redução de danos e aumentando aí o aporte de proteína no seu dia. E viva o churrasco! E viva o churrasco! Deu até água na boca, não é? A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Novo estudo sugere como evitar o embranquecimento dos cabelos. Nós voltamos já, não perca! Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta com mais notícias para você. De cada 10 estudantes, apenas 6 concluem o ensino médio aqui no Brasil. Um problema que compromete a qualificação profissional e a geração de renda. O estudo ainda apontou que não completar os estudos pode causar impacto, inclusive, de viver menos. O levantamento feito pela Firjan SESI mostrou que a evasão escolar no Brasil, que é o abandono da escola por qualquer motivo, apresentou uma taxa pior do que a do México, Costa Rica, Colômbia, Portugal e muito inferior ao Chile. Todos os anos, 500 mil brasileiros com mais de 16 anos deixam a sala de aula. Abandono que traz consequências tanto na vida pessoal como na economia do país. O estudo comparou, por exemplo, que se o Brasil tivesse a mesma taxa de evasão do Chile, o ganho anual seria de 135 bilhões de reais. Foi apontado que entre os mais pobres, o percentual de jovens entre 20 e 24 anos que concluíram o ensino médio é de 46%. Já entre os mais ricos, sobe para 94%. Ou seja, conforme a renda aumenta, o abandono escolar diminui. Além disso, quem não conclui a educação básica tem salário mais baixo, consegue menos emprego formal e até vive menos. Segundo a pesquisa, a expectativa de vida é 3 anos menor. Para a Firjan, a evasão do ensino médio é uma tragédia silenciosa que atinge a todos nós, mas mais profundamente o jovem mais vulnerável, e que a educação precisa ser prioridade nacional. E para que esse cenário mude, apresentou propostas a partir de práticas que já existem e deram certo, como programas de recuperação de aprendizagem, auxílio financeiro e apoio psicológico aos alunos. O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp está fazendo as pessoas trabalharem cada vez mais. Com o avanço da tecnologia, é comum que muitas pessoas fiquem conectadas ao ambiente de trabalho, mesmo nos dias e nos horários de folga. Presente em 99% dos celulares brasileiros, o WhatsApp é uma das principais ferramentas para a comunicação entre colegas de trabalho. Se antes era possível esbarrar em alguém somente quando se compartilhava o mesmo ambiente de trabalho, agora a disponibilidade é ilimitada. Pedir uma informação leva somente alguns segundos, independentemente do momento de segunda a segunda. Com a popularização da plataforma, colaboradores de diferentes empresas passaram a criar grupos para o compartilhamento de informações e arquivos, de forma mais rápida e prática do que o antigo e-mail corporativo. Os avisos foram transferidos para um aplicativo instalado nos equipamentos privados dos funcionários. Portanto, podemos dizer que o ramal do escritório agora fica no bolso. Porém, essa facilidade de conversar com colegas de trabalho tem seus custos. Pelo menos 30% dos profissionais afirmam sentir pressão para estar disponível o tempo todo no trabalho, segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas. No aplicativo é impossível definir um intervalo de horários para receber mensagens de pessoas ou de grupos específicos. Esse problema está ligado diretamente à valorização excessiva ao trabalho e às falhas na cultura organizacional das empresas. Muito disso se refere também à praticidade. Mesmo que algum colega de trabalho tenha dificuldade com o uso da tecnologia, se há uma ferramenta que ele provavelmente sabe utilizar,
é o WhatsApp. Os problemas do aplicativo vão além do incômodo fora do horário de trabalho. Receber mensagens pessoais no mesmo local onde se lida com questões profissionais podem interferir na produtividade, além de embaralhar as regras de comportamento no ambiente corporativo. Além disso, o WhatsApp é muito utilizado em micro e pequenas empresas, onde a utilização de softwares corporativos podem ser inviáveis, já que o aplicativo do Grupo Meta é gratuito e oferece os recursos básicos para a comunicação, que são essenciais para diversas companhias. E agora eu trago uma notícia que pode agradar muita gente. Um novo estudo realizado por cientistas norte-americanos mostrou como evitar o embranquecimento dos cabelos. A descoberta pode servir como base para um futuro tratamento revolucionário para impedir ou até mesmo reverter o processo que deixa os cabelos grisalhos. O estudo parte do princípio de que as células-tronco, capazes de se converterem em muitos tipos de células diferentes, teriam a capacidade de se deslocarem entre os compartimentos de crescimento dos folículos pilosos, uma parte da nossa pele responsável pela produção e crescimento do pelo, onde podem ficar presas à medida em que o fio de cabelo envelhece, fazendo com que perca sua capacidade de maturar e mantenha a sua coloração. Para isso, os pesquisadores se concentraram em estudar as células-tronco de melanócitos presentes nas peles de humanos e ratos. Eles descobriram que a cor da pele depende dessa célula que, embora não desempenhe nenhuma função específica, continua a se dividir dentro dos folículos pilosos, onde recebem o sinal para se converterem em células maduras, que geram os primeiros pigmentos proteicos responsáveis pela coloração do cabelo. A pesquisa sugere que, com o envelhecimento e os ciclos sucessivos de crescimento, cada vez mais células-tronco de melanócitos ficam presas no compartimento celular chamado de protuberância do folículo piloso. Essas células permanecem nesse compartimento, sem passar para o estado de transformação, e não conseguem migrar para o local previsto dentro desse compartimento, onde receberiam o sinal para se transformarem em células produtoras de pigmentos. Se os resultados do estudo forem aplicáveis aos seres humanos, os pesquisadores acreditam que poderão proporcionar meios de evitar ou reverter a aparição de cabelos brancos. Para os coordenadores do estudo, a perda da função camaleônica das células-tronco de melanócitos pode ser a causa do embranquecimento e descoloração dos cabelos. A temperatura média global ficou 1,15 graus Celsius acima da era pré-industrial e esse índice preocupa especialistas e nós vamos conferir agora o porquê. Mesmo antes dos dados serem divulgados, a agência da ONU já havia divulgado que o mundo não estava nem perto do nível e do ritmo das reduções de emissões de metano necessárias para conseguir limitar a elevação das temperaturas na Terra. O aumento da temperatura fez com que o ano passado fosse um dos mais quentes de toda a história. E tudo isso tem uma explicação: o aumento contínuo das concentrações de gases de efeito estufa e o acúmulo constante de calor. Em 2022, a seca contínua na África Oriental, as chuvas recordes no Paquistão e as ondas de calor recordes na China e na Europa afetaram dezenas de milhões, causaram insegurança alimentar e impulsionaram a migração em massa e custaram bilhões de dólares em perdas e danos. Segundo os cientistas, esses já são reflexos do aquecimento global, que trará graves consequências ao planeta com impactos ambientais e sociais, como o aumento dos níveis do mar, ondas de calor e desertificação. Além disso, a média global chegar a 1,15 graus Celsius acima da era pré-industrial deixa o mundo muito próximo da margem segura das mudanças climáticas, de 1,5 graus Celsius, aumento máximo da taxa média de temperatura global definido para este século,
para evitar as consequências da crise climática provocada pelo homem por causa da crescente emissão de gases na atmosfera. Apesar disso, diversos especialistas alertam ao longo dos últimos anos que as medidas vistas como fundamentais para que o aquecimento do planeta não ultrapasse essa taxa vêm sendo implementadas num ritmo considerado insuficiente. Ainda de acordo com o relatório apresentado pela agência da ONU, as geleiras do mundo derreteram a uma velocidade acelerada no ano passado, um fenômeno que parece impossível de ser impedido. O derretimento ocasionou uma perda em média de mais de 1,3 metros de espessura entre outubro de 2021 e outubro de 2022, uma perda muito maior do que a média dos últimos 10 anos. E desde 1970, as geleiras perderam cerca de 30 metros de espessura. O nível do mar também atingiu recordes, com uma elevação média de quase 5.000 milímetros por ano entre 2013 e 2022, o dobro de entre 1993 e 2002. Temperaturas recordes também foram registradas nos oceanos, onde termina cerca de 90% do calor retido na Terra pelos gases do efeito estufa. Segundo especialistas e estudiosos, isso determina um grande risco para o futuro mundial. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você e até mais.